Uma jovem enfermeira aceita um emprego em uma casa afastada nos pântanos de Nova Orleans. O trabalho em si é cuidar de um idoso que está praticamente no seu leito de morte. E com os dias se passando por ali, essa jovem acaba percebendo que tem algo muito errado com aquele idoso, com a esposa dele e também com aquela casa que é bem assustadora. Hoje vamos falar do filme de terror A Chave Mestra, de 2005, um filme dos anos 2000 que foi duramente criticado na época do seu lançamento, mas que com o passar dos anos se tornou um clássico que eu particularmente amo. Eu acho que A Chave Mestra tem, assim, a carinha dos anos 2000, aquele filme que vai te dando todas as peças do quebra-cabeça do mistério pra você montar, e que é um filme que, apesar de não trazer nada de super inovador, é super bem amarrado, uma história completinha e que pra mim merece muito mais a nossa atenção. Então é por isso que hoje a gente vai fazer uma análise completa dele e também trazer algumas curiosidades que talvez vocês não saibam, mas esse filme tem a ver até com o Furacão Katrina, gente. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby. Aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror e curiosidades bizarras sobre os bastidores dessas produções assustadoras. Então, se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, hype o vídeo. E não esquece também de me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Lá tem muito mais conteúdo de dicas e análises de filmes de terror. Eu indico um tanto de filme por lá, então me segue por lá, que é importante também. Por aqui no canal, toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos. E eu queria agradecer também a todo mundo novo que tá chegando e deixando comentários muito legais aqui no canal, elogiando e tudo mais. Eu amo ler isso e isso me dá mais vontade ainda de continuar produzindo pra cá e ver esse canal crescer cada vez mais. E inclusive, deixem aqui nos comentários outros filmes que vocês querem ver análise. A Chave Mestra foi dirigido pelo Ian Softly e escrito pelo Ehren Kruger, que também escreveu filmes como O Chamado e Pânico 3. O filme foi lançado no dia 12 de agosto de 2005 e começa mostrando pra gente a Caroline, uma jovem enfermeira de mais ou menos 25 anos, que cuida de idosos numa clínica ali especializada nesses tipos de cuidados, mas para idosos que estão no fim da vida mesmo, cuidados mais paliativos. A Caroline é interpretada pela Kate Hudson, super novinha aqui nessa época. Antes disso, ela já tinha estrelado em algumas comédias românticas dos anos 2000, mas esse foi o primeiro filme de terror que ela fez. Bom, bem no início do filme, né, a gente vê ela ali na clínica lendo para um idoso e ele acaba falecendo ali. E tem uma coisa que incomoda muito ela nessa clínica que ela trabalha, que é que ela sente que os idosos que estão lá são meio que abandonados. Até depois que eles morrem, meio que ninguém liga pra eles, a família não vai procurar. Quando eles estão lá ainda vivos, eles ficam sozinhos. Então, ela sente um pouco de descaso com essas pessoas lá dentro. E durante o filme, a gente vai entender por que a Caroline tem toda essa questão de sentir que tá abandonando os idosos com quem ela trabalha e tudo mais. Isso acontece porque o pai dela acabou falecendo em uma época em que eles estavam afastados. Então, ela nem ficou sabendo que ele estava doente antes dele falecer e ela não teve como cuidar dele. Ela se sente culpada por isso. E com isso, e com toda a indignação, né, a frustração que ela tá de trabalhar naquela clínica, ela resolve pedir demissão. Ela vai procurar um novo emprego e acaba achando um anúncio ali no jornal de uma vaga para cuidar de um idoso na própria casa dele. E essa casa ficava localizada ali nos pântanos de Nova Orleans. Aqui, gente, vamos fazer um parênteses para poder falar um pouco de Nova Orleans, pra gente trazer esse contexto aqui pro filme. Nova Orleans é uma cidade localizada no estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos. A cidade foi fundada em 1718 por colonizadores franceses, passou para o domínio espanhol e voltou para a França antes de ser vendida para os Estados Unidos na compra da Louisiana em 1803. A cidade tem em sua maioria a população afro-americana, que corresponde a cerca de 2/3 da população de Nova Orleans. Por causa da herança francesa e espanhola, Nova Orleans é fortemente católica, mas também existe a presença forte de igrejas protestantes e práticas folclóricas de raiz africana, como a prática do voodoo e elementos do voodoo popular. Nova Orleans também é considerada o berço do jazz e em 2005 a cena musical lá era vibrante, com apresentações em praças, bares, clubes, desfiles e festivais que mantinham viva a cultura musical local e atraíam turistas do mundo todo. Em alguns momentos
momentos do filme, a gente até vê a Caroline ali no meio de Nova Orleans, ela vai pra bares, ela vai dançar, então dá pra ver um pouco dessa cultura da cidade em alguns momentos do filme. Mas o contexto mais importante pra gente entender aqui é a questão da prática do voodoo, que eu vou falar mais pra frente, mas é o tema praticamente principal aí do filme, tem a ver com a prática de voodoo. Beleza, a Caroline vê esse anúncio ali no jornal, ela mostra pra amiga dela, a Jill, interpretada pela Joy Bryant, e ela fala pra Jill que ela vai tentar fazer entrevista, que ela vai pra lá, que ela sente que esse trabalho vai ter mais a ver com as coisas que ela acredita, que ali ela poderia fazer do jeito dela e etc. E a Jill fica meio com um pé atrás, assim, ela fica, ai, mas essa casa é nos pântanos, tipo, é muito isolada, tem certeza? E a Caroline fala, não, tenho certeza, eu vou pra lá e é isso. Bom, a Caroline vai até a casa pra poder fazer uma entrevista ali, e lá ela conhece o Luke Marshall, interpretado pelo Peter Sarsgaard, e ele é tipo o advogado ali da família, ele tá cuidando ali de testamento da família, papelada, essas coisas, e ele que vai cuidar também da contratação ali da Caroline. O Luke apresenta a ela o casal Devereux. A Violet, interpretada pela Jenna Holland, é uma senhora que tá cuidando do seu marido Ben, interpretado pelo John Hurt, e ele teve um derrame e agora ele tá imóvel, ele não fala, ele não anda, ele, né, não se mexe e ele tá praticamente ali num estado terminal, não existe mais esperanças que ele se recupere, então por isso que o Luke, advogado, tá lá, né, cuidando de testamento e essas coisas, e eles precisam contratar uma ajudante enfermeira ali, porque a Violet tá sobrecarregada, cuidando do marido e etc. Outras jovens enfermeiras já tinham sido entrevistadas, mas ninguém ficou pro emprego, inclusive a última que tinha passado tinha começado a trabalhar lá, mas ela acabou não gostando e acabou indo embora. Bom, logo de cara, a Violet não gosta da Caroline. Ela reclama ali com o Luke, fala que ela não parece ser de Nova Orleans, que ela não entende as coisas da cidade, que ela não vai entender a casa dela e coisas assim. Ela fica com esse ranço aí da Caroline, mas no fim, o Luke acaba conversando com a senhora e eles acabam resolvendo que sim, vão contratar a Caroline. Bom, aqui tem uma cena importante que é quando a Caroline tá indo lá pra casa pra poder começar o trabalho, ela acaba parando num posto de gasolina ali pra abastecer. Lá a gente vê pela primeira vez uma coisa que vai aparecer muito no filme, que é o pó de tijolo que colocam ali na porta. A gente vai entender o motivo disso, né, o porquê, qual que é o significado desse pó de tijolo na porta mais pra frente. E nesse posto de gasolina também a Caroline encontra pela primeira vez uma senhora cega que aparece ali. Parece que é uma família que mora por ali e essa senhora vai ter um papel ali numa descoberta que a Caroline faz lá pra frente. Mas então só lembrando aqui que ela para nesse posto de gasolina e ela conhece essas pessoas dessa família. Inclusive tem um cara que fala francês que na hora eu não entendi nada porque que esse cara tá falando francês, mas aí, né, depois eu fui ver que Nova Orleans um dia foi colonizada pela França, então tem muita gente lá que fala francês. Bom, a Caroline chega lá na casa e nos primeiros dias ali ela vai vendo como as coisas funcionam, né? A Violet chega e fala, ó, isso aqui funciona desse jeito aqui, as coisas são assim, eu fumo cigarro mesmo, eu vou pitar quantas vezes eu quiser nessa casa, porque essa casa é minha, eu espero que você não se incomode. Ela fala também que a casa não tem espelhos, porque quando você tá muito velho assim, você não quer se olhar no espelho e ver as rugas, então ela prefere que a casa fique sem nenhum espelho mesmo. Ela fala também quais são os horários ali que precisa dar os remédios pro Ben, e ela entrega a chave mestra da casa pra Caroline. A chave mestra é uma chave que abre todas as portas da casa, e isso era muito comum antigamente. Gente, eu lembro de chave mestra, tá? Não sei se na minha casa já teve chave mestra, mas eu sou familiarizada com esse conceito. Não sei se é uma coisa muito antiga, mas enfim. Ela entrega a chave mestra ali da casa pra Caroline, que abre todas as portas. E é isso, ó. Tá explicado. Esses são seus afazeres e você não pense que você tá na sua casa, porque você tá na minha casa, você tem que fazer o que eu mandar. Boy tells me you don't smoke.
Well, I do smoke. I smoke a lot, and I enjoy it very much. I trust that won't be an issue. It won't. Good. And for the most part, just realize that I'll live here as if you're not in residence. After all, we're not kin. E essa casa, gente, ela tem uma vibe bem assustadora, porque ela tem uma decoração peculiar, assim, que é cheio de estátuas de santos e uma vibe ali bem católica, né? E realmente, né, a cidade tinha uma boa parte da população católica e aquela casa ali estava repleta de símbolos religiosos do catolicismo, o que poderia ser um disfarce só, né? Beleza, tá tudo certo, tudo caminhando bem. Até que um dia estão ali no jardim a Caroline, a Violet e o Ben. E a Violet pede pra Caroline ir até o sótão pegar algumas sementes ali que ela quer plantar. E a Caroline vai até o sótão e chegando lá, ela encontra as sementes. Mas lá ela também encontra uma porta que a chave mestra dela não abre. E atrás dessa porta tem alguma coisa se mexendo, alguma coisa pegou ali na maçaneta da porta, fez um barulho. A Caroline não entendeu muito bem, ela só sabe que ela tentou abrir aquela porta com a chave mestra, mas não deu certo. Voltando ali pro jardim, ela entrega as sementes pra Violet e pergunta sobre essa porta. A Violet então fala que ela nunca tinha aberto essa porta, que ela não tinha a chave, que devia ser alguma coisa dos antigos donos da casa. Ela dizia não saber o que era aquela porta ali. Nesse filme, né, as coisas vão escalando. Então, a cada momento vai aparecendo uma coisa mais estranha. É um típico filme de terror, onde tem alguma coisa errada com a casa e à medida que o tempo vai passando, vão acontecendo coisas cada vez mais estranhas, que são pistas que levam a gente pro plot final. Mas enfim, falando em coisas estranhas acontecendo e escalando, vai acontecer algo bem estranho ali. O Ben, que na teoria, é um homem que tá de cama, ele não se mexe, ele não consegue falar, ele não consegue comunicar nada, ele tá praticamente em um estado vegetativo. Ele consegue, no meio de uma madrugada, sair pela janela e ir pro telhado. Ele vai se arrastando pelo telhado e tá chovendo muito nessa noite e é um desespero, assim. A Caroline acorda no meio da madrugada e percebe que o Ben tá, tipo, no telhado da casa, tipo, um senhor de idade está se arrastando por um telhado, né? Que perigo. E ele acaba caindo do telhado ali no quintal. É um desespero. Mas a Caroline consegue salvar ele, né? Consegue resgatar ali ele no quintal, cheio de lama. Enfim, consegue voltar com ele pra dentro da casa. Só que ela vê uma coisa muito bizarra. No quarto onde o Ben tava, ela pega um lençol e ela vê que tá escrito Help Me, que é socorro, né? Ou seja, o Ben tava pedindo socorro de alguma forma. E também ele olha pra Caroline de um jeito muito estranho. É um olhar que dá pra ver que é um olhar de desespero, é um olhar de pedido de socorro mesmo. Tem um momento que ela tá ajudando ele ali a se levantar de quando ele tinha caído aí no quintal, e ele segura ela e dá uma olhada ali no fundo da alma dela, que pelo amor de Deus, me ajuda. Se ela não tiver entendido isso, né, complicado. Depois do incidente, a Caroline acaba comentando com o Luke o que aconteceu e pergunta pra ele, tipo, você nunca sentiu que o Ben tava pedindo ajuda de alguma forma? E o Luke meio que não bota fé no que ela tá falando, então ela decide, por conta própria, investigar mais pra poder tentar descobrir o que tava acontecendo ali dentro daquela casa. Ela volta até o sótão e ela consegue abrir aquela porta que não tava se abrindo. Ela coloca um grampo lá dentro e ela vê que tinha uma parte de uma chave quebrada lá, então ela só tirou e conseguiu abrir. E lá dentro, atrás dessa porta, tinha um quarto com umas coisas muito estranhas, umas fotos antigas, uns órgãos de animais em pote de vidro, assim. Eu acho que isso tem um nome específico que eu não sei qual que é, mas é quando coloca esses animais mortos em conserva, sabe? Tem uns cadernos, tem uns papéis com feitiços, tem essa foto de um casal negro com duas criancinhas brancas que provavelmente foram moradores daquela casa, e ela também acha um disco de vinil. Nesse momento, a Violet começa a procurar pela Caroline na casa,
casa e ela vai até o sótão. A Caroline se esconde ali, não quer ser pega ali naquele lugar que não poderia ter sido aberto, talvez, porque tava trancado. A Caroline acaba se escondendo ali, a Violet não pega ela no flagra e a jovem consegue ficar com o disco de vinil e levar ele pra casa. Bom, é final de semana, né? Então ela vai pra casa dela em Nova Orleans no final de semana, ela fica lá na casa do Ben da Violet durante a semana, cuidando dele e tal. E no fim de semana ela volta pra casa. A Jill, a amiga dela, tinha esquecido de falar, elas moram juntas, elas são colegas de quarto. Então, quando a Caroline volta ali pra casa dela no final de semana, ela coloca esse disco de vinil pra tocar no tocador. E nesse disco tem um homem recitando alguma coisa. Nesse momento, a Jill chega ali na casa e fica tipo meio que: Mona, o que tá acontecendo? O que é isso que tá escutando? E aí elas vão conversar. A Caroline conta pra Jill o que ela viu naquele quarto lá dentro da casa dos idosos. E a Jill fala assim pra ela: acho que você achou um quarto de voodoo. E ela fala pra Caroline que a tia, a avó dela, alguma parente dela lá, praticava o voodoo. E explica aí brevemente o que é essa prática ali no contexto do filme. Bom, aqui também vamos fazer um parêntese só pra falar um pouquinho do que é o voodoo na vida real. O voodoo é um sistema de práticas mágicas populares e de cura desenvolvido por africanos escravizados e seus descendentes nos Estados Unidos, especialmente no sul, nos estados da Louisiana, Carolina do Sul e Mississippi. O voodoo é uma prática focada em proteger, curar, atrair sorte, atrair amor, obter vingança e afastar inimigos. E, comumente, são usadas ervas, raízes, velas, amuletos, banhos, feitiços e rituais domésticos nessas práticas. O voodoo é uma prática mágica e não uma religião, diferentemente do voodoo. O voodoo é uma religião organizada com panteões, rituais comunitários, sacerdócio e cosmologia complexa. As formas mais conhecidas são o voodoo haitiano e o voodoo de Nova Orleans, que compartilham raízes africanas com influências católicas e indígenas. O foco do voodoo é o culto aos espíritos, celebrações comunitárias, iniciações, música, dança, possessões, rituais e práticas espiritualistas. Então, resumidamente, o voodoo é um sistema de práticas mágicas e o voodoo é uma religião mesmo. Bom, aqui no filme, a Jill fala um pouco sobre o voodoo ali pra Caroline, fala que a tia-avó dela pratica, enfim, e leva a Caroline até um lugar que é uma lavanderia, mas que funciona ali em um local também de venda de materiais para práticas de voodoo. E aqui no filme é importante destacar que eles deixam muito frisado que a prática do voodoo só te afeta se você acreditar. Então, se você não acreditar em toda a magia, o que está acontecendo, o ritual, piriri pororó, ela, na teoria, não te afeta. E isso, tá, gente, é uma coisa do filme, porque pelas pesquisas que eu fiz, o voodoo não prega essa questão de só funciona se você acreditar, não tem nada disso. Então, isso é uma coisa exclusiva aqui do filme para poder dar mais sentido à história. De volta à casa dos idosos ali, já sabendo que dentro daquela casa tem um quarto escondido que tá cheio de coisas que fazem referências a práticas de voodoo, a Caroline fala: vou botar uns espelhos aqui nessa casa, vou desafiar aqui a Violet. É isso que ela quer, gente. Ela quer dar uma desafiada na Violet, ela quer provocar a Violet de alguma maneira. Então ela põe alguns espelhos ali na casa que ela achou, inclusive lá no sótão, eles estavam guardados lá. E a Violet fica muito bolada, ela briga com a Caroline, fala que ela não deveria ter colocado os espelhos e que não sei o que não sei o que lá. E a Caroline vai e peita ali a Violet e fala: olha, é o seguinte, eu achei aquele quarto escondido lá, eu sei o que tem por trás daquela porta, você vai me contar o que tá acontecendo ou não? E é aí que a Violet resolve contar a história ali daquela casa. De acordo com ela, antigamente vivia um banqueiro muito rico ali naquela casa. Ele vivia com sua esposa e com seus 2 filhos crianças. Nessa casa trabalhavam os criados Papa Justify e Mama Cecile, que eram grandes feiticeiros e praticantes de voodoo, bem conhecidos na região por ajudar pessoas com curas de doenças, e pessoas procuravam muito eles para eles poderem fazer feitiços ali para a comunidade. Mas dentro da casa ali eles eram os criados da família Thor. Até que um dia rolou uma grande festa, né? Os adultos ficaram muito loucos, encheram a cara e as crianças sumiram dentro da casa.
casa. A partir daí, todos se reuniram numa caça às crianças e essas crianças foram encontradas no sótão, dentro de um círculo com velas, e estavam lá também o Papa Justify e a Mama Cecile. Ou seja, deu a entender que as crianças estavam participando ali de algum ritual de voodoo. Os adultos que estavam na festa e os pais das crianças ficaram super bolados, pegaram o Papa Justify e a Mama Cecile, enforcaram e queimaram os dois. Depois de matar o casal brutalmente, a família Thorpe nunca se recuperou completamente. O pai acabou matando a esposa e depois tirando sua própria vida, e a casa acabou ficando com os filhos Grace e Martin, ainda crianças, que cresceram por ali e depois venderam a casa para Violet e seu marido Ben. Só que a Violet fala para Caroline que os espíritos do Papa Justify e da Mama Cecile ainda estavam ali na casa e que eles tinham feito o Ben ter um derrame. Um dia o Ben acabou indo ali no sótão e ele foi atacado ali pelos espíritos. E a Violet ainda completa: esses espíritos aparecem nos espelhos, por isso que não tem espelho aqui na casa. Beleza, essa é a história que a Violet conta ali pra Caroline, e a Caroline segue a vida dela com os afazeres ali dentro da casa. Mais ou menos nesse momento do filme, ela acaba encontrando ali no galpão, no terreno da casa, pó de tijolo. Ou seja, já é a segunda vez que ela vê esse tal de pó de tijolo e ela ainda não sabe como que funciona o pó de tijolo, mas em breve ela vai descobrir. Inclusive, eu fiquei bem interessada nesse pó de tijolo, mas mais pra frente eu falo mais sobre. Ela tá ali, né, fazendo os afazeres dela, ela vai dar um banho no Ben, e durante esse banho, ela tá ali conversando com o senhor, ele não responde nem nada, mas ela vai falando com ele, e ela começa a falar: sabe, Ben, a sua esposa Violet, ela acredita que você foi atacado por espíritos no sótão. E a gente já vê que o olho do Ben já vai ficando mais arregalado, assim, que ele vai prestando mais atenção na história. E aí a Caroline continua: porque a Violet acredita que eles aparecem no espelho. E ela tá com um espelhinho de bolsa, assim, e ela mostra esse espelho, ela põe esse espelho, assim, na frente do Ben, e coitado do velho, ele tem um ataque ali, ele começa a gritar, assim, e se contorce, tipo, ele ficou muito assustado com o que ele viu no espelho, provavelmente, né? E a partir desse momento, a Caroline conclui que ele também acredita que ele foi, de alguma forma, atacado por esses espíritos, possuído, ou que foi feito algum trabalho pra ele ali, que por isso que ele tá daquele jeito. Ela fala assim: ele acredita, a Violet acredita também. Por mais que eu não acredite, eu vou tentar ajudar ele, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa, porque se ele acredita que uma magia fez ele ficar desse jeito, então ele vai acreditar que uma magia também pode desfazer isso que aconteceu. E a partir disso, ela vai em busca de tentar pesquisar o que ela pode fazer para poder desfazer essa magia que tinha sido feita nele, né? Que ela não acreditava, mas ela acreditava que ele acreditava, então ela ia tentar resolver aí. A Caroline vai até o lugar que a Jill mostrou pra ela, que é tipo uma lavanderia, mas no segundo andar tem ali um lugar de venda de produtos, de prática de voodoo e etc. E nesse lugar ela conversa com uma mulher e ela conta mais ou menos pra ela ali a situação. Ela fala assim: e se uma pessoa acreditasse que ela foi afetada pela magia e eu quisesse desfazer, o que eu teria que fazer? E aí essa mulher explica pra ela lá, fala: toma isso, 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 você vai fazer isso, isso, isso aqui desse jeito, escreve tudo pra ela leva os produtos e tal. E é essa mulher também que explica pra ela o que é o pó de tijolo. O pó de tijolo nada mais é que uma forma de você se proteger contra os seus inimigos. Então, se você põe pó de tijolo assim na entrada de algum lugar, na porta, ele não vai deixar uma pessoa que quer te fazer mal entrar. Então, se você coloca esse pó de tijolo, nunca que seus inimigos vão conseguir ultrapassar essa linha e entrar dentro do lugar onde você tá. Achei tudo, gente. Quero comprar pó de tijolo pra pôr na minha casa. E aí, se um dia alguém aparecer aí querendo te fazer mal, ela não vai conseguir entrar na sua casa. Ou seja, ela vai ficar super travada e você vai descobrir que aquela pessoa é sua inimiga. Como que acha pó de tijolo? Não sei. Como que tritura um tijolo? Também não sei. Mas será que funciona por só o tijolo? Bom, a Caroline volta lá pra casa dos idosos e ela decide fazer, né, essa prática de magia que vai, na teoria, desfazer o que tivesse acontecido com o Ben. Então ela começa a fazer
fazer ali a prática de limpeza e tal, usando os materiais ali, acende uma vela, vai falando algumas coisas. E aí, gente, começa a funcionar, porque o Ben consegue falar, me ajuda, socorro. E aí a Caroline fica tipo, como que eu posso te ajudar, né? O que que eu tenho que fazer? E o Ben fala, me tira dessa casa. E a Caroline, ela não acredita, né? Ela vive falando o filme todo que ela não acredita e que não sei o quê. Mas que como ele acredita e, tipo, tinha funcionado ali, ela acha que é tudo psicológico, né? Que como ele acreditava que ele tinha sido enfeitiçado, como ela tava ali fazendo um feitiço de desfazer, ele também acreditou e ele tava conseguindo falar. Então ela resolve ajudar o Ben, ela tá determinada ali a fazer ele conseguir escapar dessa casa. Ela chega a falar com o advogado Luke de novo, ela fala, ó, tem alguma coisa errada acontecendo e tal, eu acho que ela tá fazendo alguma coisa com ele, a gente precisa, né, agir. E o Luke fala pra ela, olha, não tem como a gente fazer nada, porque ela é esposa dele, a gente não tem nenhuma prova de maus tratos, alguma coisa assim, você precisa arrumar uma prova pra gente poder tomar algum tipo de providência. E a Caroline fala, tá, beleza, mas agora também eu quero conhecer a moça que trabalhou lá antes e que desistiu, porque tinha rolado isso. O Luke, então, leva ela até essa moça, e essa moça, que, detalhe importante, é uma moça negra, fala pra ela que assim que ela começou a trabalhar lá na casa, ela contou pra mãe dela, pra avó dela, e as duas falaram ali pra ela que aquela casa estava coberta de maldade e de sangue e que era pra ela sair daquele lugar. E a própria moça também já tava meio assim desconfiada de que a Violet estava fazendo alguma coisa com o Ben. Ela até fala assim, olha, se tem alguém que pôs algum feitiço no Ben, não foram os espíritos da casa, os tais espíritos da casa, foi a própria Violet. Aí a Caroline ainda fala, ah, mas o povo fala que só funciona se você acreditar. E a moça fala, pois é, então eu sugiro que você saia dessa casa antes que você comece a acreditar, fofa. E assim, querendo provar pro Luke que tem alguma coisa errada acontecendo ali com o Ben, que tem alguma coisa errada com a Violet, que, né, toda aquela questão do quarto de Voodoo e das práticas era muito real. A Caroline leva o Luke até aquele posto de gasolina que ela parou e tinha visto aquela senhora cega e tudo mais. E ela lembra que nesse posto de gasolina, ela também viu o pó de tijolo. Então, né, ela pressupõe que ali também deve morar alguém que pratica, né, o voodoo. Ela vai até a casa e conversa com essa senhora. Nessa ida até essa senhora cega, ela descobre que essa senhora tem aquele mesmo disco que ela tinha pegado lá na sala de voodoo da casa, que era o disco do Papa Justify, que ele tava falando ali algumas coisas, parecia um ritual, e essa senhora cega explica, né, o que é esse disco. Então ela conta que o Papa Justify e a Mama Cecile eram muito famosos ali na região e que diziam que o Papa Justify era um feiticeiro muito poderoso e que ele tinha tentado criar um ritual que possibilitava que as pessoas escapassem da morte. De acordo com esse ritual, para você, né, aumentar o seu tempo de vida, você tinha que roubar o tempo de vida que uma pessoa ainda tinha na Terra, através de um sacrifício. Então você sacrificava uma pessoa e pegava para você o tempo que essa pessoa ainda tinha, e esse era um jeito de viver eternamente. De acordo com essa senhora cega, o Papa Justify e a Mama Cecile nunca tinham conseguido fazer esse feitiço porque eles tinham morrido antes, naquele massacre lá, que o dono, o banqueiro rico da casa, tinha acabado matando eles, enforcando eles. Então eles tinham morrido antes de conseguir realizar esse feitiço. Era o que dizia a lenda. Bom, depois disso, a Caroline chega à conclusão de que a Violet provavelmente quer sacrificar ela. E pra provar isso, ela volta pra casa e faz um teste com o pó de tijolo. Ela vai até o quarto dela, coloca um pó de tijolo assim na porta, põe um tapete por cima, né, escondendo o pó, e chama a Violet. Fala assim,
Ô, Violet, chega aí, olha só, tem uma goteira aqui no meu quarto. Será que você pode dar uma olhada? E a Violet não entra de jeito nenhum. Tipo, a Caroline fica falando, não, mas vem aqui pra você ver. E a Violet dá mil desculpas e não consegue entrar. Ou seja, a Violet queria fazer o mal contra a Caroline. Era uma inimiga ali. Por isso, ela não tava conseguindo ultrapassar o pó de tijolo. E aí, gente, a partir desse momento, a Caroline tá pronta. Ela tá decidida a ajudar o Ben a fugir e fugir ela também, né? Escapar ali da Violet. Então ela acaba conseguindo dopar ali a senhora, ela acaba, né, desmaiando ali no meio da sala e começa a grande fuga aí da Caroline com o Ben. Ela pega o Ben, desce as escadas e nesse momento tá uma chuva torrencial, a luz tinha acabado, então é uma dificuldade ali. Ela consegue sair da casa com o Ben, mas na hora de sair pelo portão, o portão tá trancado, eles não conseguem sair. Nisso, a Violet acorda, pega uma arma e vai atrás da Caroline e tenta achar ali a Caroline dentro do terreno, mas a jovem consegue fugir por um barco ali pelo rio e consegue ir até a cidade para poder buscar ajuda. Nisso, quando ela viu que não ia dar para sair lá da casa com o Ben, ela deixou o Ben escondido ali no galpão para depois voltar com ajuda e resgatar ele. Só que a Caroline comete um grande erro, porque ela vai até a casa do Luke Marshall. E aqui a gente descobre que ele não é bonzinho, o que ficou bem óbvio, assim, o filme inteiro. Eu acho que ele sempre teve cara de não ser uma pessoa boa. E eles estavam até meio que flertando ali, ele, a Caroline e tal. Mas a gente descobre aqui que ele tá do lado da Violet no que quer que seja que ela tá planejando. A Caroline vai até a casa do Luke e ela acaba encontrando ali na gaveta dele algumas coisas que remetiam ali às práticas de voodoo, inclusive um anel igual a um que ela tinha encontrado lá no sótão, no quarto do voodoo. E ela também encontra fotos dela mesma que o Luke tinha tirado, ou seja, ele já estava investigando ali quem ela era, antes mesmo dela ser contratada. Então parece que foi tudo uma armação ali para ela ir trabalhar naquela casa. E outra coisa também que tem ali na casa do Luke, que, né, compromete ele, o disco do Papa Justify tá tocando ali no tocador de vinil. E aí, né, na hora tudo faz sentido na cabeça. Ela pensa, fudeu, o Luke está com a Violet. Só que nesse momento ele já vai, já ataca ela, já desmaia ela e volta com ela lá pra casa pra entregar ela pra Violet. Bom, o Luke leva ela de volta lá pra casa, rola uma mega perseguição ali. Em um momento a Caroline é até bem esperta, tá? Ela consegue fugir ali e ela vai colocando o pó de tijolo em todas as portas pra poder impedir, né, que tanto a Violet quanto o Luke entrassem. Mas, no final, a Violet, mesmo depois de cair rolando por uma escada, que isso rola, e ela, inclusive, machuca muito e quebra as duas pernas, a Violet consegue alcançar a Caroline. Só que antes da Violet alcançar a Caroline até consegue ligar pra polícia e também pra sua amiga Jill, e ela fala assim pra Jill, Jill, é verdade, o que tá acontecendo aqui é verdade. Nesse momento, Violet consegue alcançar a Caroline, as duas estão no sótão. E assim, a Caroline, durante essa noite, ela tinha conseguido roubar ali da Violet uma folha de um feitiço que estava escrito feitiço de proteção supremo, assim. Então ela tava achando que se ela conseguisse fazer esse feitiço, ela ia conseguir se proteger da Violet e do Luke. Então quando ela tá ali no sótão, ela vai pegando os materiais e ela consegue fazer esse feitiço, que ela tem que traçar um círculo e colocar um tanto de material ali e falar algumas coisas, e ela consegue fazer esse feitiço de proteção. Só que aí é que tá. A Violet fala assim pra ela, olha, querida, esse feitiço não é de proteção não, sua burra. Com esse feitiço, você acabou de se prender aí dentro desse círculo. E aí, né? Acabou. Deu pra Caroline, é isso. E nesse momento, a Violet pega um espelho, coloca de frente pra Caroline, e ali no reflexo, a gente vê Grace, que é a criancinha lá,
filha do banqueiro rico. A gente vê a Violet e a gente vê Mama Cecile. Quando a Caroline vê o espelho, a gente vê esses 3 reflexos. Logo depois disso, o espelho vai em direção à Caroline com toda força, bate nela, joga ela longe. E aí a gente vê tanto a Caroline quanto a Violet desacordadas ali no sótão. E aqui, gente, é importante falar que a partir do momento, antes já, né, ela já estava acreditando, mas aqui ela concretiza que ela acredita. No momento que a Caroline traça ali o círculo e faz o feitiço que ela achava ser o de proteção, ela prova que ela acredita, porque se ela estava fazendo um feitiço ali para proteger ela estava acreditando que ia proteger ela, ou seja, ela acredita na prática de Voodoo e tudo aí, né, envolvia essa questão de só funciona se a pessoa acreditar. Então, se ela acreditou no feitiço de proteção, ela, consequentemente, estava acreditando em qualquer outro feitiço. E é isso que aconteceu com ela. E a gente vai descobrir agora que tudo aconteceu ou faz parte de um feitiço do Papa Justify e da Mama Cecile. Bom, depois dessa cena toda aí do espelho, as duas caem no chão, enfim, machucam e tal. Passa a noite ali, elas acordam de manhã. A Caroline acorda, se levanta, vai até a Violet, pega um cigarro e acende o cigarro. E o filme, gente, deixa bem claro que a única personagem que fuma é a Violet. Ou seja, aqui a gente entende que as duas trocaram de corpo. A Violet trocou de corpo com a Caroline e agora ela que tá lá dentro. E não só isso, quem no final tava ali dentro do corpo da Violet e agora tá no corpo da Caroline é a Mama Cecile. Então, o que aconteceu? Naquela noite, daquela história lá que a Violet contou, que morava uma família rica lá, que o banqueiro fez uma festa e os adultos foram procurar as crianças e acharam as crianças no sótão praticando voodoo, o que aconteceu naquela noite? Quando as crianças foram achadas no sótão, elas tinham acabado de fazer parte de um feitiço ali. O Papa Justify e a Mama Cecile tinham trocado ali suas almas de corpos, ou seja, a alma deles foi pro corpo das crianças, a Grace e o Martin, e as almas das crianças foram pros corpos do Papa Justify e da Mama Cecile. Ou seja, quem foi enforcado e queimado ali não foram os 2 criados, foram, na verdade, as crianças. Olha que brutal, gente. E depois disso, Papa Justify e Mama Cecile seguiram ali no corpo das crianças, cresceram, moraram ali naquela casa, até que, né, isso fica implícito na história, até que Violet e Ben chegam novos ali pra comprar a casa e o Papa Justify e a Mama Cecile, no corpo de Grace e Martin, fazem de novo o mesmo feitiço pra tomar os corpos de Violet e Ben e passam-se os anos, né? A partir do momento que os corpos vão envelhecendo, a Mama Cecile e o Papa Justify buscam outras pessoas para eles, né, fazerem essa troca de corpos. E essas pessoas tinham sido o advogado Luke, que quem tá dentro dele é o Papa Justify, e agora a Caroline, e quem tá dentro dela é a Mama Cecile. E tem até uma coisa bem interessante que a Caroline, no final, né, na verdade a Mama Cecile, fala assim, que às vezes o sacrifício é mais como uma troca. Então a Caroline tava achando que ela ia ser sacrificada, né, que a Violet ia roubar os anos de vida dela, mas na verdade não é um sacrifício de fato. É um sacrifício, né, da alma ali da pessoa, mas na verdade é uma troca. Então, a alma da Caroline agora estava dentro daquele corpo da Violet, já um corpo idoso, gente, era uma moça de 25 anos. E a alma dela foi parar no corpo idoso ali da Violet, e no final, a Mama Cecile, no corpo da Caroline, dá um líquido ali pra Violet, né, que na verdade é a Caroline, pra ela poder não conseguir falar, enfim, a mesma coisa que estava acontecendo ali com o Ben, ela ia fazer agora acontecer com a Violet. Adults don't understand about sacrifice. Sometimes it's more of a trade. E o final é, assim, doloroso e brutal, porque a gente vê a Violet e o Ben, né, na verdade, os corpos, que dentro ali estão as almas da Caroline
e do Luke, advogado. Ou seja, o Luke, advogado, de verdade, a gente nem chegou a conhecer no filme. Desde o início, o corpo dele já tinha sido tomado pelo Papa Justify. E agora estão os dois, que eram dois jovens com tudo pela frente, presos nos corpos de dois idosos, sem conseguir falar, sem conseguir se mexer, praticamente em estado vegetativo e condenados pelo resto da vida. No final, eles estão na ambulância e eles se olham assim, tipo, brutal, gente, brutalzíssimo. Nas últimas cenas ali, a gente vê a Mama Cecile e o Papa Justify dentro do corpo da Caroline e do Luke, e eles estão conversando ali, e a Mama Cecile fala assim, putz, Justify, eu te falei que dessa vez eu queria uma mulher negra, eu queria ser uma mulher negra, porque ela é uma mulher negra, né? A Mama Cecile. E o Luke fala assim, meu amor, você sabe que as mulheres negras sempre percebem e vão embora, que é o que tinha acontecido com a moça que tinha tentado trabalhar lá antes. Por quê, né, gente? Eles dão a entender aqui que como Nova Orleans é uma cidade que tem sua população majoritariamente negra e que a prática do voodoo é uma prática mais relacionada a pessoas negras, quando uma pessoa negra chegava lá na casa e meio que via a situação, ela já percebia que tinha alguma coisa errada e já ia embora. Ou seja, era mais difícil conseguir uma mulher negra pra Mama Cecile tomar o corpo. E, inclusive, a Mama Cecile fala, putz, tá cada vez mais difícil fazer as pessoas acreditarem. Porque o princípio todo, né, dessa magia dentro do filme é que a pessoa precisa acreditar. Então, foi um parto ali pra fazer a Caroline acreditar, mas no fim ela acredita, né? Eles conseguem realizar esse feitiço. E é interessante analisar também que em vários momentos do filme a gente vê o olhar da Violet pra Caroline como olhar de avaliação do corpo até. Ela chega a perguntar se a Caroline tem tatuagem, ela fala que a Caroline é muito magrinha, que não parece ser forte, etc. Ela reclama ali de alguns atributos físicos da Caroline que no início não faz muito sentido ela tá reclamando, mas que aqui faz sentido finalmente no final, porque a Mama Cecile tava buscando um corpo que ela ia habitar aí por vários anos pra frente, até esse corpo envelhecer e ela e o Papa Justify buscarem novas pessoas pra eles tentarem fazer acreditar no voodoo e conseguirem tomar conta aí desses novos corpos. Mais uma vez, vivendo pra sempre. E no fim, não podemos esquecer que a polícia chega lá na casa, vê que os idosos estão ali machucados, leva eles pro hospital, conversa ali com a Caroline, com o Luke, e a Jill, amiga da Caroline, vai até lá também e fala tipo, o que aconteceu? Você me ligou ontem à noite. E a Caroline, que é a Mama Cecile, fica tipo, ah, é mesmo, te liguei, que não sei o quê. E nesse momento, o Luke fala que a Violet e o Ben amavam tanto a Caroline que eles deixaram a casa pra jovem. Ou seja, já era tudo arquitetado, né, pra eles conseguirem ficar ali com a casa no final. E também o filme deixa implícito aí que talvez a Mama Cecile estaria planejando ali tomar o corpo da Jill, porque ela chama a Jill pra ficar ali na casa no final do filme, e a Jill era o corpo que a Mama Cecile queria, né, uma mulher negra. Então isso fica meio que implícito também no final do filme. Gente, esse filme é devastador, né? Você imaginar, você uma jovem de 25 anos, ficar presa no corpo de uma pessoa idosa de, sei lá, 70 anos, imóvel, sem conseguir falar, você perdeu o resto da sua vida e uma outra pessoa tomou o seu lugar e roubou seus anos de vida. A Chave Mestra é, pra mim, o puro suco de filme de terror dos anos 2000, gente. É aquele filme bem Sexto Sentido, bem Os Outros, que é um grande mistério aí, meio sobrenatural, que vai te dando todas as pistas ao longo do filme pra você montar esse quebra-cabeça e chegar até o plot final. A Chave Mestra é um filme que explica tudo direitinho, não fica nenhuma ponta solta. Então, você consegue entender ali tudo que aconteceu no filme. E caso você não tenha entendido agora, tenho certeza que você entendeu. Então, comenta aqui se você entendeu, tá? A Chave Mestra é um filme que vale muito a pena assistir, reassistir. É um filme de terror dos anos 2000 considerado ruim, mas que hoje em dia se tornou aí um clássico cult dos anos 2000 que precisa ser assistido. E assim, na minha opinião, grande parte do fracasso de A Chave Mestra na época foi muito porque 2005 ali, o terror tava numa fase muito auge do
porn, sabe? Filmes como Jogos Mortais e O Albergue estavam se destacando mais. E esse tipo de filme de A Chave Mestra, que é um mistério sobrenatural, psicológico, com esse plot twist do final, já tava um estilo de filme meio batido. Então, acho que o timing ali não contribuiu pro filme fazer sucesso. Se ele tivesse sido lançado mais pra frente, talvez entre 2010 e 2020, acredito que o hype seria muito maior. E, gente, o sucesso do filme também foi impactado pelo furacão Katrina, que eu falei lá no início. Então, o filme foi lançado no dia 12 de agosto de 2005. O furacão Katrina chegou lá nos Estados Unidos no dia 29 de agosto de 2005. Ou seja, foi só algumas semanas depois do lançamento do filme nos cinemas, o que ofuscou total a estreia, né? E até talvez o filme tenha ficado mal visto por causa disso, porque é um filme que se passa 100% em Nova Orleans, que explora um pouco da cultura ali de Nova Orleans, o voodoo e etc. E Nova Orleans foi uma das regiões que foi mais afetada e destruída pelo furacão Katrina. Então, um filme que, apesar de ser de terror, trazia muito a cultura de lá, acabou nem sendo assistido, obviamente, porque o impacto do furacão Katrina foi muito maior. A cidade foi praticamente inteira devastada. Nova Orleans sofreu muito com o furacão Katrina, sofreu impactos que até hoje são sentidos pela população de lá. Então, muitos bairros foram destruídos, muito da população ficou em situação super precária, e isso só aumentou a desigualdade social por lá. Então, é uma tristeza, né? Porque, não pelo faturamento do filme, que foda-se, mas porque é um filme que se passa ali em Nova Orleans, que traz um pouco da cultura, que traz um pouco da prática de voodoo, e a população nem conseguiu se enxergar ali no filme, porque eles estavam tendo que lidar com todos os impactos do furacão Katrina. Pois é, gente, tenso, né? No fim, o filme custou cerca de 40 milhões de dólares e faturou mais ou menos 90 milhões de dólares, mais ou menos o dobro ali, o que deu pra sair do lucro no final das contas, e o filme ia atingir seu aclamado auge anos depois, tanto que hoje em dia acredito que A Chave Mestra é considerado por muitos um bom filme de terror, inclusive por mim, amo A Chave Mestra, recomendo que vocês assistam. Comentem aqui se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o filme, se vocês não entenderam alguma coisa. Comentem também se vocês gostam desse filme. Esse foi o filme mais votado na enquete que eu trouxe aqui pro canal, perguntando qual filme vocês queriam que eu trouxesse análise no próximo vídeo. Esse foi o grande vencedor. Então comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, comentem aqui se vocês gostam de A Chave Mestra e se vocês têm alguma outra pontuação pra fazer sobre o filme que eu não falei. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e também hypar o vídeo pra poder entregar ele pra mais pessoas e ajudar o canal a crescer. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.